Olá de novo, já tentei gravar esse vídeo outra vez. Esse vídeo aqui tá difícil de gravar. Eu fiz um vídeo passado que eu chamei de desabafo. Só que foi um vídeo num momento ruim da minha vida, então eu decidi fazer um complemento dele porque eu achei que faltaram algumas explicações. Referente ao meu casamento, eu casei mal, tá? Eu casei com uma pessoa que eu não tinha química, que eu não tinha entrosamento. E uma coisa grave, a menina, toda menina de 18 anos, 20 anos é bonitinha. Toda. Quando ela fica mais velha, não sei se é uma questão hormonal, não sei, depois que ela tem filhos, ela muda. E muda muito. Inclusive, esse era o tema da minha piadinha, né? Se ela já é ruim, ela vai ficar pior e às vezes ela é razoável e fica ruim. E foi o que aconteceu. Eu casei porque minha ex-mulher engravidou. Eu já vinha de relacionamentos ruins, eu nunca tive sorte com relacionamento, a verdade é essa. E eu casei. Minha ex-mulher grávida, não queria ter um neném, não sei porquê. Tenho minhas desconfianças, mas são coisas minhas. E ela não queria, começou a tomar remédio para segurar o nascimento. A neném passou 3 dias da hora de nascer e teve paralisia cerebral e eu nunca consegui ajudar minha filha. Nunca consegui minha filha melhorasse. E aí levei numa porcaria de um médico, na ocasião diretor do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. E o médico, paguei $100, cara, em dólar, paguei $100 em dólar a consulta do Lazarento. Ele olhou pra mim, falou assim, bem desse jeito, cara, lá na rua Estados Unidos, belo a sua filha vai crescer cega, surda, muda, paralítica e doente mental. A melhor coisa que você faz é jogar sua filha na calçada e ir embora. Pô, cara, eu segurando minha filha, cara, eu chorava quando era criança. Eu cheguei em casa chorando aquele dia. Aquele dia meu mundo desmanchou. Eu tava bem. Até aquele momento da minha vida eu tava bem. E aí, logo depois disso, teve a notícia que minha ex-mulher tava grávida, né? E veio as gêmeas. E gêmeos na minha vida, cara, eu desde criancinha, eu adorava gêmeos. Eu achava a coisa mais linda do mundo. E na minha família não tem gêmeos. Na minha família não tem. E, pura e simplesmente, eu comia, né, aquela simpatia. Fiz todas as simpatias para ter filhos gêmeos. Eu fiz. Desde criancinha, tá? Eu comia aquelas bananas gêmeas. Puta, não deixava ninguém comer. Era eu que comia as duas juntas. Então era uma fascinação que eu tinha de ter filhos gêmeos. E aí nasceu as gêmeas, né? As gêmeas nasceram. E eu fiquei casado por causa das gêmeas. Eu vivia mal, cara. Eu vivia mal. Minha ex-mulher não era nada daquilo que eu tinha. No começo de casado, minha ex-mulher não lavava minha roupa porque não tinha máquina de lavar. Ela lavava só das crianças. Minha roupa ficava juntada. Dane-se. Enquanto não comprou a máquina de lavar, comprou, ela jogava ali. Minha ex-mulher não tinha. Eu vou pedir perdão para vocês, mas eu vou ter que contar. Porque não fique, sabe? Todo mundo vê outra história, mas não vê a minha. Ela olhava para mim e falava, ó, o seu, e falava, né? É pequeno, não me satisfaz. Você nem para homem serve. O seu devia se chamar mico-leão dourado, porque tá em extinção. E ria. Ela cantava para mim uma música, acho que é da Sandra de Sá. Vou jogar fora no lixo. Eu entrava, vou jogar fora no lixo. Eu gravei essa música de tanto que ela cantou essa música pra mim. Ela falava que ela ia me jogar fora e nenhuma mulher ia me querer. Que nem pra homem eu prestava. Eu vivi 10 anos da minha vida assim, cara. E aí eu percebi que a minha vida precisava mudar. No dia que morreu o meu cunhado, marido da irmã da minha ex-mulher.
Cara, eu tive inveja. Eu invejei. Quando eu recebi a notícia que o Carlos morreu, eu falei, cara, quem tinha que ter morrido era eu. Cara, eu falei, meu, era eu que tinha que ter morrido. Eu devia ter morrido. Eu fiquei com inveja. Eu fiquei com inveja. Eu queria ter morrido no lugar dele. Mas não morri. E aí eu falei, cara, eu tô doente. Eu tô doente. Aí eu percebi que eu tava doente. Eu falei, cara, tem inveja de um cara que morreu porque ele morreu. Sabe, você tá doente. E aí, eu não tinha relações com a minha mulher. Era um casamento só de morar no mesmo ambiente. Era uma relação a cada 4 meses. Uma relação a cada 4 meses. Só para você entender. E numa dessa veio a minha filha gêmea. A minha filha caçula. E eu tava muito mal. Eu tava muito mal. E aí eu conheci uma mulher. Que essa mulher, eu sentado, ela me contou que ela pegou o marido dela falando com outro e dizendo que ela não servia como mulher, que ele não se satisfazia. Cara, quando ela falou, eu sou muito espontâneo, tanto que meus vídeos são espontâneos. E eu dei risada. Eu falei, meu, não é possível que alguém passe a mesma porcaria que eu. Eu sentei no chão para dar risada. A mulher veio para cima de mim. Pô, eu tô te contando uma coisa particular e você faz isso. Eu falei, perdão. Eu pura e simplesmente não acredito que alguém está passando o mesmo que eu. E eu contei para ela me contou, e aí foi uma troca de intimidades. E aí começamos ali um caso. Que não prestou, claro. Eu sabia pelo meu histórico que o dia que eu me envolvesse com outra mulher ia ser fatal. E foi. Aí o que aconteceu? Puta, cara, essa mulher, ela não tinha nojo de mim. Minha ex-mulher, se eu pegasse um copo e fizesse assim, ela não tomava água naquele copo mais, ela não tomava nada. Ela tinha nojo, ela não dormia na mesma coberta que eu. Ela não dormia na mesma coberta que eu. Ela tinha a coberta dela. Então, eu peguei uma mulher, eu entrei no Extra, ainda no Extra Supermercados, e eu fui comprar, eu estou acostumado ao casamento e tal, e eu fui comprar, eu entrei com essa mulher, eu fui buscar alguma coisa para ela com o meu carro, e na saída, eu falei, vou comprar água de coco. Ela olhou e falou assim, não, por que você vai comprar 2,5 litros, que é muito mais caro que 1 litro? Compra 1 litro. Eu olhei, cara, eu me lembrei, falei, não é possível. Aí eu de sacanagem, peguei 2 canudinhos. Abri a porta do carro pra ela, mas eu não aguentei. Eu ali dentro do carro eu coloquei os 2 canudinhos, pus um canudinho na boca e virei o outro pra ela. Cara, ela tomou ali junto comigo. Eu falei, cara, eu não acredito. Aí eu falei, meu, cara, é outro mundo. E a mulher era limpinha e tal. Eu falei, meu, é outro mundo. Me encantei. Ela era separada judicialmente, eu ainda era casado. E eu comecei a viver essa vida dúplice. Mas eu tava encantado. A mulher era tudo aquilo, era brincalhona, não me ofendia, sabe? Eu falei, cara, eu chegava em casa, era um choque. Eu não queria voltar, mas eu continuava voltando por causa das minhas filhas. E aí o que aconteceu? Houve a separação e tal, até que um dia que essa mulher acordou, no meio dessa briga de separação, ela acordou com outra ideia na cabeça. Porque o problema das pessoas, é mudar de entendimento de uma hora para outra. Não é mais assim que eu entendo, eu mudei. E ela chegou para mim e falou, eu quero meu marido de volta. Ela estava me usando para fazer ciúmes pro marido, para ter o marido de volta, o ex-marido. Minha vida já estava aqui, já estava vendo a separação e tal. E eu saí da minha casa, eu levei da minha casa uma coberta, um travesseiro e minha escova de dentes. Foi a única coisa que eu tirei da casa. Minha ex-mulher destruiu a casa. Quando eu peguei essa casa de volta, eu tinha mais de 130 sacos de lixo espalhados pela casa inteira. Lixo antigo. Os bichos subiam pela parede. Eu tinha uma geladeira aqui que, cara, ninguém queria mexer. Tinha bicho. Uma geladeira, ela largou a geladeira aqui. Geladeira, fogão, ela largou tudo, porque os bichos subiam.
Essa era a minha ex-mulher. Então, eu demorei muito tempo para limpar a casa aqui e hoje eu tô nela, né? Então eu vivia mal, cara. Isso ninguém sabe. E uma coisa que é complicado na minha vida é que a mentira, ela se torna verdade. Esse papo de gente aí que você vê nos livros de autoajuda, olha a mentira, ninguém pode esconder o sol, a mentira. Mentira deles, cara. A mentira contada por alguém de confiança é uma verdade. Tá? Você é uma criança. O seu pai, a sua mãe te contou uma mentira, aquela mentira é verdade. Isso aconteceu comigo. Eu tenho hoje muita coisa que meu pai falava, minha mãe falava, que eu já sei que é mentira. Tá aí as fake news. Fake news nos grupos de WhatsApp. O cara recebe do grupo de WhatsApp, daquele tio que ele confia, é verdade. E o cara não viu aonde veio aquela notícia. E minhas filhas confundem muita coisa que elas viram. Porque a mãe falava e tal, e elas confundiram as coisas. Eu costumava dizer para elas que um dia elas iam me entender. Foi outra coisa estúpida que eu achei. Hoje eu odeio essa figura de Deus, eu odeio essa figura de Jesus, do inferno. Para mim são diabos do inferno que a gente acredita e não existe isso. A lei do retorno. Cara, que infelicidade. Eu já vi tanta gente sair desse mundo sem pagar nada. Aí vira aquele imbecil, aí você não viu do outro lado. Nem sei se existe outro lado. O que você tá falando para mim? Do outro lado vai pagar? Que outro lado? Eu só tenho isso aqui, cara. Só tenho isso aqui. Eu não tenho outro lado. Se existe, eu não vi até hoje. Então, eu costumo dizer que é para consolar o fraco. Esse é o tipo de consolo do fraco. Então, o que eu precisava contar era isso. Olha, eu vivi mal. Ninguém separa do dia para a noite. Isso é um processo. E o cara separou. E aí, quando eu separei, minha ex-mulher não deixava eu ver minhas filhas. Minhas filhas falam assim, eu cresci sem pai. Eu morava na casa do lado, velho. Eu morava na casa do lado, elas podiam ter me visto a hora que quisesse. Eu dei tudo o que eu tinha para elas. Eu separei, eu não tinha nada. Eu dormi 2 anos e pouco, num estrado com um tapete velho. Eu dormia ali. Esfriava, eu dormia com frio. Eu não tinha cama. Eu passei 2 anos e pouco sem cama para dormir, porque eu não ganhava. O que eu ganhava eu dava para elas, porque eu sabia que elas precisavam do dinheiro. Né? Eu não tinha dinheiro para viver. Tá? Eu não tinha dinheiro para viver. Os primeiros anos da separação foram muito terríveis. Eu não tinha cama para dormir, eu não tinha água para tomar banho. Sabe? Eu não vou contar isso porque senão vai ficar longo. Eu não tinha água para tomar banho. E pura e simplesmente todo o dinheiro que eu ganhava como motoboy, eu dava para elas, para minha ex-mulher. Era o dinheiro que eu tinha. Era pouco, mas era o que eu tinha, era o que eu ganhava. E eu não comia. Teve dia de eu comer 2, 3 pãozinhos. Não foi um dia, não foi 2. Era tudo que eu comia. E chegou no momento, quem mora aqui em São Paulo, ou quem conhece São Paulo, no final da Bandeirantes tem um túnel Maria Maluf. É um túnel comprido. E eu entrei naquele túnel com a moto, eu era motoboy, eu vivia de fazer entreguinha de documento e tal. E ficou tudo preto. Eu não enxergava mais nada. Eu sabia que eu estava andando com uma moto, eu sabia que eu estava no meio da faixa, e eu estava em pé. E ficou tudo preto. Eu não enxergava mais nada. Cara, eu continuei. Eu não tinha o que fazer. Eu continuei andando com a moto. Por sorte, tinha pouco trânsito e ninguém freou na minha frente, senão eu tinha entrado atrás. Quando eu saí do túnel, é um túnel longo, quando eu saí do túnel, que eu peguei a luz do sol, que eu voltei a enxergar. E aí eu contei isso para um amigo meu na época, que era despachante, e ele me trazia todo dia, ele me dava um marmitex. E foi assim que eu voltei a comer. Com marmitex que me davam. Enfim, tem muitas outras histórias aí no meio. Tem histórias terríveis aí no meio, tem histórias mais engraçadinhas, que é difícil contar tudo, né? Num vídeo só, fica muito longo. A memória não... Eu fiz esse vídeo, a memória não suportou, eu tive que... Tô fazendo outro. Então, e a mentira. Muitas mentiras que falaram a meu respeito,
viraram verdades. E eu nunca me, sabe, eu nunca liguei, eu deixei a mentira virar. Porque a primeira grande mentira da minha vida foi, eu morei no Capão Redondo, é que eu era o alemão cabriteiro. Eu tinha 7 motos, todas minhas. Os vizinhos chamavam a polícia, A polícia chegava lá, olhava os documentos e ia embora. A polícia ia embora, o alemão cabriteiro, ele deu dinheiro pra polícia militar, a polícia militar foi embora. Não, a polícia militar pediu os documentos e eu entreguei. Mas eu nunca liguei. Até porque, se as motos eram roubadas, ninguém ia roubar a moto roubada. Portanto, nunca roubaram moto minha. Então, deixa a mentira. E a mentira foi essa. Minha mãe, pelo amor de Deus, ele é violento, ele mata. Mentira da minha mãe era doente mental. Minha mãe morreu assim. Tá? Minha mãe, um ano antes de morrer, ela ligou no meu celular de manhã, se passando por cliente. Eu atendi, não sabia quem era, o telefone não conhecia. E aí ela falou quem ela era. E falou, eu devia ter te abortado quando eu tive chance, porque ela me jogou na cara, muitas vezes na vida, que ela devia ter me abortado, que ela não me abortou porque ela ficou com medo da injeção. E aí ela falou, eu devia ter te abortado quando eu tive chance, eu me arrependo de... Sabe, eu ouvi isso, cara. Sabe que eu ouvi isso da sua mãe? Meu pai foi meu grande inimigo nessa terra. Meu pai, puta... Meu pai, nossa... Tem dias que eu me arrependo de não ter dado um tiro nele. Tem. É verdade. Então, sabe, minha filha, eu não tive pai. Desculpa, você merecia um pai melhor. Eu peço perdão. Sabe, hoje eu vejo que eu devia ter me matado lá em 1983. Faz 40 anos que eu vivo nesse inferno de vida, 40. E esse inferno não passou. Eu fui ser peão de obra, eu fui varrer chão, eu fui fazer qualquer coisa para trazer o dinheirinho para minhas filhas ter o que comer. Eu vivia com dor no corpo todo. Eu tomava muito aquele remédio para dor. Eu acho que até foi isso que ajudou para ter o AVC. Doía o corpo. Né? Então, esse aqui é um desabafo 2 para vocês entenderem. Houve todo um processo. Eu fiquei com inveja do meu cunhado. Eu tive vontade de morrer. E aí conheci uma outra mulher que viveu durante algum tempo, você, e no fundo ela mudou de ideia, ela só queria fazer ciúmes pro ex-marido para ter o ex-marido de volta. E até onde eu sei, conseguiu. Então, é muito difícil, às vezes, você receber uma mensagem, por menos que ela queira ser agressiva, no fundo ela bate na sua cara, eu não moro mais aqui, eu recomecei minha vida, então não vamos mais nos conversar, porque você foi embora do Brasil e eu não vou mais ver você, então não vou poder falar nada. Por isso que eu gravo esses vídeos, porque um dia alguém pode falar e aí vai saber quem eu sou de verdade, não pela boca dos outros, pelas mentiras dos outros, porque toda mentira falada por um parente que você confia é verdade. Tá? Então, hoje eu vivo mal, cara, eu vivo mal. Sou advogado? Sou. Ajudo os outros, pego encrenca... É burrice ser advogado. Eu pego encrenca dos outros para resolver. Cara, as encrencas que eu tenho na minha vida e eu pego encrenca dos outros para resolver. Eu tenho pouco processo, cara. Sinceramente, é horrível. É horrível. Sabe? Eu brinco muito com os meus amigos. Eu fui candidato a vereador, não sei o quê. Mas eu não quero mais ser... Não posso. Eu não tenho condições de ser político. Eu quero terminar essa porcaria e ir embora desse mundo. A minha... Porque a partir do momento que uma filha minha liga, manda uma mensagem para mim e fala, eu não moro mais no Brasil, eu vivo em outro país e basicamente ela diz que não volta, eu perdi o último sonho que eu tinha na minha vida, que era um dia ter uma casa, que eu não tenho 59 anos e não tenho a minha casa. Ter a minha casa, uma casa decente, uma casa boa, fazer um churrasco de final de semana e minhas filhas virem na minha casa e ter um mínimo de convivência. Por causa de uma ex-mulher que contou uma série de mentiras, que inventou da cabeça dela,
uma série de mentiras, e eu fui obrigado a engolir tudo isso. Então é muito triste para mim chegar num dia como hoje e falar assim, olha, sabe, eu não consigo, não tem palavras no mundo que vão trazer a verdade em cima de uma mentira que virou verdade. A partir do momento que aquela mentira se tornou verdade, não existe Deus, não existe Jesus, não existe santo nem diabo que vá mudar aquela mentira e vai transformar numa verdade. Não tem. Eu falo de experiência própria. Então, eu gravei esse vídeo porque eu achei que, pelo vídeo de ontem, eu deveria, para quem acompanha meus vídeos, são poucas pessoas, para quem mereceria uma resposta, um complemento. Sabe? A minha filha fala, porque um amigo seu ligou para mim, foi atrás de mim, usando um apelido que eu tinha na infância, que eu nem sei qual é. Mas ele fez isso. Ele usou, ele pegou aqui na minha casa, ele não era meu amigo, era um vagabundo, um noia maldito, que pura e simplesmente, filhinho de papai, ele pegou, ele furtou a porcaria da minha senha para se passar por mim como advogado, para usar no ESAGE. Eu denunciei, mas o ESAGE não tá nem aí e ficou por isso mesmo. Ele pegou e achou minha filha, porque eu sou bloqueado, ele não. E ele não me contou, se ele tivesse me contado, sabe, se eu soubesse eu teria matado ele, com vontade, mas eu não sabia. Mas mesmo assim fui acusado. Como eu fui acusado, minha filha esqueceu, mas eu lembro. Eu lembro de muita coisa, ruim e boa. Né? Eu tenho essa diferença. Ela falou pra mim, eu lembro só de coisas ruins. Não, eu lembro de coisas ruins e boas. E uma das coisas que eu lembro é que eu fui fazer uma reforma num apartamento, eu adorava fazer isso, e deixaram lá uma mochila, rosa e azul, vermelha e azul, sei lá, deixaram lá. E eu olhei a mochila toda, abri a mochila toda, não tinha nada, uma mochila novinha. E eu dei pra minha filha. Minha filha jogou a mochila aqui, me chamando de cafajeste, o caramba, que ela achou uma camisinha dentro daquela mochila. Não tinha. Eu juro por tudo que for sagrado, se existe alguma coisa sagrada, eu juro. Eu olhei aquela mochila toda. Até porque, pra ver se a pessoa não deixou nada lá. Tinha uma camisinha e você me chamou pra fazer sexo porque tinha uma camisinha. Cara, pelo amor de Deus, isso é doente. Isso é doente. Minha ex-mulher, tá? Quando houve a separação, ela não deixou eu ver minhas filhas. Ela não deixava ver. Eu pedi pra ver minhas filhas, mesmo morando do lado. Minhas filhas falam que não tiveram pai. Eu morava do lado, elas nunca me procuraram. Beleza, é um direito delas. E minha ex-mulher não deixava eu ver minhas filhas. Ela me ameaçou. Falou, se você procurar suas filhas, eu vou na delegacia e vou fazer um boletim de ocorrência que você estuprou suas filhas menores. Minha ex-mulher, um amigo meu que era meu advogado, ele falou, eu compro a briga, eu vou pegar essas suas filhas dentro de uma sala de audiência e vou moer, elas vão contar a verdade. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, minhas filhas não merecem, elas são crianças, elas não merecem passar por essa humilhação. Então eu assumi isso sozinho, eu passei isso sozinho. Eu não podia procurar minhas filhas, porque as minhas filhas, se eu procurasse, a minha ex-mulher ia na delegacia, ela me ameaçou. E aí eu soube depois, cursando direito, participando de palestras, eu soube que isso é uma coisa comum de acontecer. Às vezes as mulheres fazem isso. Não é uma coisa isolada. Eu achei que só eu passava isso, e aí participando de palestras com desembargadores, contaram, isso é uma coisa comum. A mulher faz isso. E eu soube de casos, inclusive, que o homem chegou a falecer. Os irmãos mataram, né, os tios da criança mataram o pai porque acharam que a mãe contou a verdade. Quando fizeram o exame, a criança chegou, a criança falou isso na frente do delegado. Os tios foram lá e mataram o cara com requintes de crueldade. E era mentira. Não aconteceu nada, a criança era uma criança de 5 anos, a mulher não aconteceu nada, porque falsa comunicação de crime nada é a mesma coisa, e o cara morreu de uma forma cruel. Então eu comecei a entender, né? A minha ex-mulher, ela falava isso e ela dava em cima de outros homens. Como eu não sei se eu falei nesse vídeo ou no outro, ela dava em cima de um chaveiro aqui, né? Que foi amigo meu de escola,
E o filho do chaveiro chegou para mim, eu estava tomando café no bar, com outros motoboys de manhã, né, que me convidavam, eu ia, porque eu não tinha dinheiro para comer, então eu ia. Para tomar um café, enfim. E o cara falou, tá, seu corno, até meu pai comeu. Eu tive que ouvir isso. E outros, os motoboys quase bateram no filho do chaveiro. Foi tal, e aí, enfim, acabou. Hoje sumiu, desgraçado. Mas eu tive que ouvir isso. Então, cara, tudo isso eu passei. Tudo isso eu passei. Sabe? Eu vi a minha ex-mulher dar em cima de outros caras, isso já no final do casamento. E eu sabia que isso ia, mais cedo ou mais tarde, ia virar um inferno. E foi por isso que eu separei. A separação, ela não é o cara acordou de manhã e fala, eu vou me separar. É mentira. A separação, ela é um processo. Eu costumo dizer que o amor é como uma flor em vaso. Se você não regar todo dia, aquele vasinho pequenininho em cima da pia, o amor é aquilo. Se você não regar todo dia, não cuidar, aquela planta vai morrer. Entendeu? Então, o que aconteceu? Meu casamento acabou por causa disso. Infelizmente, eu não tinha coragem, por causa das minhas filhas, de separar. Até o dia que eu achei outra mulher, e aí eu separei. Vivo sozinho até hoje. Por quê? Porque eu não quero mais filhos. Porque eu não quero mais passar o que eu passei. Eu não quero outra mulher enchendo a minha vida, sabe? Eu não quero mais. Então eu vivo sozinho. É dolorido? É. Eu faço muita brincadeira. Se você entrar no meu Facebook, é só piadinha. É para esconder o que eu sinto de verdade. É para esconder a mágoa que eu tenho. Muitas vezes eu sento no meu computador como uma válvula de escape, de folhear e falar assim, dane-se. Né? Ou piadinha, e aí você ri das próprias piadinhas. Eu ajudo um amigo, ajudava, agora parei, um amigo meu lá no Brooklyn, que tem uma loja de material de construção, só para fazer piadinha com os caras de obra que vem lá. Eu não ganho nada, eu só ia lá ajudar. Então, cara, eu queria que vocês entendessem, eu conto piadinha, né? O começo da minha página no YouTube é com muita piadinha, é uma forma de disfarçar, de eu esconder. Eu vivi muitos anos da minha vida fazendo joguinho na loteria. Semana que vem eu vou ganhar e minha vida vai mudar. Mentira, não mudou. Mas a esperança de uma semana eu vivi de esperança. É triste, né? É triste. A minha vida não foi boa, minha vida não é boa. É muita pedrada em cima de pedrada. Eu procuro ajudar as pessoas o melhor que eu posso. Tem horas que não dá, tem horas que é difícil. Tem horas que eu me revolto, né? Sendo advogado, você vê alguma decisão de juiz que fala, cara, pelo amor de Deus, eu provei por A mais B e o juiz vai lá e, infelizmente, o judiciário brasileiro não é bom, tem muitos defeitos. E aí, ou seja, aí eu olho e falo, cara, eu não devia ter cursado direito. Eu fiz engenharia, na engenharia eu era muito mais feliz, ganhava muito menos, mas era muito mais feliz, porque, eu construía, eu fazia, o cimento seca daquele jeito, o cimento com gesso, o cimento com açúcar, o telhado, eu sei como funciona. O judiciário não, eu dependo de uma terceira pessoa que eu não sei como funciona. Tá? Eu espero ter conseguido abranger o máximo de coisas de pontas que eu deixei no vídeo passado. Espero que esse vídeo faça vocês entenderem um pouco mais, né? É difícil, é uma derrota atrás da outra. É difícil, muito difícil conviver comigo mesmo nessa situação. Agradeço a quem assiste os meus vídeos, muito obrigado. Eu vou dar uma pausa nas redes sociais, porque eu acho que agora por alguns dias eu não vou estar bem. Mas obrigado mesmo. Obrigado por quem me entendeu. Obrigado por quem fez um esforço para compreender, né? E talvez no próximo eu venha com uma piadinha. Obrigado.